A obra, como todos já conhecem, é a Bandeirantes e Pioneiros, do advogado gaúcho Clodomir Viana Mogg. Eu falo Mogg, né? Não sei se a pronúncia é essa, tem quem fale Mug, mas falarei Mogg. Por que tratar desta obra aqui? Eu percebo que hoje o debate no Brasil sobre política e economia, ele está muito congestionado com caricaturas ideológicas, seja de direita e de esquerda, numa coisa assim cansativa, num panorama cansativo, se o que precisamos é de mais livre mercado ou de menos livre mercado, de mais Estado, menos Estado, mais imposto, menos imposto. E assim vocês veem as guerras que são travadas nas redes sociais, né? Por causa disso, cada qual com a sua fórmula mágica. Só que diante disso, eu sinto falta de gente discutindo, de fato, com seriedade, o elemento humano antropológico, o elemento histórico de formação social do Brasil. Isso fica esquecido e está esquecido no momento, porque nós temos uma tradição de discutir a nossa formação social, e rica. Tem os autores mais variados, como Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, e etc, etc, até chegar o senhor Clodomir Viana Mogg, que escreve essa obra, Bandeirantes e Pioneiros, na década de 50, em 54. Ela é a última tentativa séria de compreender o Brasil no panorama mundial, fazendo justamente um paralelo com os Estados Unidos, que é a nação que se destacou no século XX, e o qual, né, o Brasil sofreu muito complexo de vira-latas por muito tempo, diante da efervescência econômica dos Estados Unidos, não só econômica, como no plano internacional, né, da sua política e da sua diplomacia, e também da exportação de suas ideologias. Pois bem, como é que se insere essa obra do Viana Mogg na história das ideias da nossa formação? Ele já começa criticando, fazendo a seguinte crítica: tudo que foi no século XX, no começo do século XX, começo da República, as chamadas teorias raciais, elas estavam em voga, elas estavam, né, na moda, e elas eram a principal explicação para o fracasso econômico do Brasil. Enquanto os Estados Unidos tomava a ascensão prodigiosa na economia, o Brasil, né, ficando para trás, vários autores, intelectos brilhantes inclusive, caíram na fácil explicação de que o problema do Brasil seria a miscigenação, né? A miscigenação gerando um ser híbrido, e que nele estava contido tudo de péssimo, tudo de ruim, que é a preguiça, a indolência, a bebedeira, a vadiagem, e etc, etc, etc. Todos são muito, geralmente quase todos são muito tentados. Você tem, por exemplo, Oliveira Viana, ele caiu nessa. Você tem um cara como Monteiro Lobato, só que Monteiro Lobato ele se reformulou depois, ele viu que era besteira. Você tem o Alberto Torres, Manuel Bonfim, mas só que eles, isso é desculpável, porque eles de fato estavam interessados em tocar essa coisa adiante, sabe? Não compreender, mas para tocar para frente. Isso acaba sendo desculpável. O Viana Mogg, ele critica tudo isso, acha essa explicação muito fácil. É preciso você, para compreender o estado atual de coisas do Brasil,
é preciso compreender a nossa história, a nossa formação social e o percurso histórico ao qual chegamos o que é, e quais símbolos que nós formamos que formam o nosso imaginário, o nosso imaginário coletivo e que influencia o comportamento do brasileiro em geral. Pois bem, para se compreender o estado do Brasil, como o Brasil é um país subdesenvolvido por muito tempo, é preciso analisar as várias causas, né? E ele começa a primeira que ele discute, em comparação com os Estados Unidos. Quais são os fatores geofísicos? Quais são os fatores ambientais? Aí ele vai fazer uma comparação. Se você para quem chegasse aqui no Brasil no ano de 1500, como aconteceu, né, podia ser uma vista maravilhosa para quem estava na proa anunciando terra à vista. Ver finalmente terra e aquele matagal podia ser até bonito à primeira vista, mas depois, para poder habitar e explorar, foi o grande problema. E a coisa, quando se diz, o Brasil é rico, bem, rico mas a que preço se extrai essa riqueza, né? O Gilberto Freire, ele até comenta que o tipo de exploração que se tinha que fazer aqui só dá para fazer de caráter predatório, extrativista. Quem imagina que se poderia trazer famílias para fazer aquela agricultura familiar, né? Pai ajudando filho, mulher, todos trabalhando junto, isso era impraticável nas terras aqui do Brasil, do litoral e por aí diante. Porque a mata muito fechada, hostil mesmo, com inseto, e também os rios daqui do Brasil, apesar de ser rico em rios, mas eles são muito acidentados e sofrem intempéries das mais variadas. Tem rio aqui que causa enchente, aí sai destruindo tudo. Já nos Estados Unidos os rios já não é assim, já não são assim. A chamada mesografia, é isso que eu estou dizendo? Mesografia? Pois é. Não é assim, né? Então, os rios do Brasil, eles já não são muito amigáveis. Você tem uma mata muito fechada que também não é amigável, né? Você tem também as chamadas doenças tropicais. Tudo isso foi o cartão de visitas, né, para o explorador. Ora, se eu me deparo com uma natureza dessa forma, não vou desenvolver muitos sentimentos românticos com ela, um local em que você tem mais condições de adoecer e morrer do que sobreviver. E por isso, a única maneira de domar a natureza aqui, naquele tempo, até por falta de tecnologia, era de forma predatória mesmo. E tanto que o português, ele aprendeu com o indígena a chamada coivara, que é a queimada. Primeira coisa que o português fez para poder abrir caminho aqui, tinha que queimar, tinha que botar mata abaixo, né? Então já começa com essa violência contra a natureza, porque a própria natureza aqui mesmo é violenta. Se você compara com a paisagem dos Estados Unidos, tem que dizer, Estados Unidos ele é abençoado por Deus. O território dos Estados Unidos é abençoado por Deus. Você pode pegar. Se você pega ali da Flórida, do estado da Flórida até no Maine, no extremo nordeste dos Estados Unidos, não tem montanha, não tem grandes acidentes de relevo, é só planície. Então, até hoje, quem pegar um trem, se pegar um trem, por exemplo, de Nova York até a Pensilvânia,
vai ver só aquele tapete. Mas pega o caminho de São Paulo para o Rio de Janeiro, São Paulo Santos, São Paulo São Vicente. É muito acidentado. Muita serra, perigosíssimo. Imagine no tempo que não tinha a tecnologia para isso. Então, a orografia dos Estados Unidos, que é relativa a montanhas, ela é mais acidentada para o oeste. Só que quando o americano chegou no oeste, no extremo oeste, né, ou no Pacífico, já estava muito desenvolvido tecnologicamente. Já estava, né? Os rios americanos são muito favoráveis para a navegação. O principal deles, que é o Mississippi, que ele corta o país inteiro de norte a sul numa reta impressionante. Pode ver no mapa, o rio não tem um acidente, o rio não sofre graves intempéries, é um rio manso, né? Então, já favorece o transporte, já favorece, inclusive, a unificação do país no sentido terrestre, né? Esse tipo assim, a gente fica falando das diferenças de território, de ambiente, essas diferenças, elas influem na mentalidade de quem mora aqui. Claro, da mesma forma como não dava para os primeiros exploradores portugueses terem um apego, um grande amor pela hostilidade da natureza, nos Estados Unidos, como vocês sabem, né? O colono, ele veio fugido de lá, ele veio em famílias, o puritano, né? Ele já veio em famílias, perseguido pela coroa inglesa, já vindo com a disposição de romper o seu passado, romper com a Inglaterra e morar definitivamente na Norte América, né? E quando encontrou uma região parecida com a qual ele vinha, ou seja, a relação dele com a própria terra, não sendo hostil e muito favorável, já dá para desenvolver uma relação de mais amizade. O grande problema do americano ali nos Estados Unidos, dos puritanos, foi com os indígenas. Os indígenas realmente foram um verdadeiro flagelo para eles, e eles muito mais para os indígenas, né? Diga-se de passagem. Isso são fatores ambientais influenciando o psicológico, né? Só que não basta só explicar as coisas de uma forma só da via ambiental. A via ambiental ela não pode ser suficiente, satisfatória para explicar o sucesso de uma nação e outra não. Exige alguma coisa a mais porque você cai no determinismo, certo? Então, indo-se mais para a história, o Viona-Mogg ele vai fazer uma análise das religiões. Você sabe que o português, né, vindo de uma região católica, e o americano, o pioneiro puritano, ele é calvinista. A gente sempre imagina assim que tende a botar tudo como protestante. Pode ser, só que a tônica de formação mental, cultural dos Estados Unidos é o calvinismo. Por mais que tenha se criado ali as mais diversas denominações, é o calvinismo que ele dá a tônica. E a gente vai ver já isso aqui. O catolicismo, a doutrina católica, que prosperou muito na Idade Média, ela tece as suas considerações acerca da atividade econômica e sobre as nossas relações com o comércio e da relação com o dinheiro. E a doutrina católica, ela como eu posso dizer, é muito controlada, muito frugal em relação à economia, em relação ao dinheiro, no sentido de que você não pode ter mais aquilo que você merece.
é preciso sempre buscar o justo preço e buscar somente aquilo que dê para sobreviver, buscar a sua subsistência no seu trabalho. Nada de buscar lucro em demasia. Isso aí, por exemplo, com os moralistas medievais, a busca do lucro, os juros, eles são considerados pecado do mesmo nível que o adultério, do mesmo nível que o assassinato, do mesmo tipo de qualquer pecado mortal. Tá? É você pegar os moralistas, principalmente o São Tomás de Aquino, em que ele é o principal, deixa as coisas bem claras. Tanto que a Inquisição, ela, como a gente sempre tem a pensar como uma caça às bruxas, mas a Inquisição pegou muito no pé de exploradores econômicos. Que eu queria nem falar, mas judeus, né? Judeus da Idade Média. A Igreja Católica, ela foi implacável com a exploração dos juros que os judeus da Idade Média praticavam em relação, né, aos camponeses em geral. Pois bem, o catolicismo ele também se destaca por dar uma ênfase também no descanso. Mas o descanso que ele serve para a contemplação. A atividade contemplativa ela é essencial no catolicismo, tanto que vocês sabem que esse tanto de feriado que nós temos aqui no Brasil, né, Dia dos Santos, e os dias santos, né, eles estão aí para exemplificar isso. E na Idade Média ainda era muito mais. Os dias de descansos eles eram mais ampliados, porque a Igreja ela determina essa atividade contemplativa, né, de rezar o texto, fazer as penitências, a meditação. Tanto que ela desenvolveu uma coisa chamada monaquismo, que é a atividade, né, dos monges nos monastérios, que conjugam trabalho, adoração e caridade. Né? Pois bem, deixa eu ver outra questão. A gente tem um certo a Idade Média ela tem um certo preconceito com dinheiro, de fato. Tanto que representava-se muito Judas entregando as moedas, né, recebendo as moedas ao qual ele comprou a traição dele. E o dinheiro ele era muito associado com essa questão da ganância e da traição a Jesus Cristo. Então, tinha esse preconceito de fato. Até que aparece um cara chamado João Calvino, em que ele propõe uma coisa totalmente diferente. Ele propõe uma ruptura total com a Igreja e ele estabelece, o que é interessante de Calvino é porque ele estabelece, de fato, o protestantismo ele ganha um ar doutrinal com Calvino. Porque com Lutero, ele tem aqueles questionamentos, mas Lutero ele ainda é um escolástico. Lutero ele ainda tem problemas com dinheiro. Lutero ele ainda, de certa forma, ele tem ranços no catolicismo nele forte. Tanto que nas igrejas luteranas eles rezam terço, né? Eles fazem culto aos santos. E ele também dá um destaque a essa frugalidade da vida. Certo? Mas com Calvino, essa questão do dinheiro, esse tabu com o dinheiro que se tinha, acaba de vez. Porque Calvino ele dá uma nova tonalidade para a vida econômica, porque o dinheiro, a riqueza, a busca da riqueza, ela passa a ser, ela ganha um novo sentido que é a glória de Deus. Enquanto o católico buscava a glória de Deus no seu descanso, nas procissões, na missa e nas penitências, a maior glória de Deus, inclusive no martírio, a glória de Deus para Calvino é a riqueza.
certo? Porque Calvino, ele tem um certo problema, ele, como uma mente rasa que era, ele é um homem inteligente, mas só que para questões teológicas ele é um fracasso. Leiam, por exemplo, o livro do Eric Voegelin, Renascença e Reforma. Renascença e Reforma, em que o Voegelin, ele vai fazendo vai detectando todo o percurso que Calvino faz na teologia dele, e ele vai mostrando como Calvino vai se atrapalhando todinho em questões que ele não sabe desenvolver. Ele vai arranjando soluções fáceis para resolver, e por aí vai. Ele, como teólogo, ele é um fracasso, intelectualmente, mas só que o alcance dessa teologia dele foi um sucesso. Foi um sucesso. Tanto que ele, como intelectual, ele é ruim, que uma das coisas que ele rompeu com a tradição medieval e católica foi com a contemplação. Para Calvino, a contemplação é coisa do diabo. Essa coisa de oficina vazia, coisa do diabo, é bem calvinista. Né? Ele tem sérios problemas com isso. Em contemplação não é necessariamente vazia. Exatamente. Mas, enfim. Então, o Calvino, ele tem problema com o descanso, e se ele tem um problema com a contemplação, com a atividade intelectual, claro que ele vai ter problema com o descanso. Então, o que é que ele faz para substituir esse descanso e essa atividade contemplativa? É claro que ele vai para a praxis. A praxis é o quê? A vida dedicada ao trabalho. A glória de Deus, a glória a Deus tem que ser trabalho, trabalho, trabalho. Tanto que o hobby do americano também é para ele. Ele está ali no basement, né? No porão, trabalhando, consertando as coisas dele. Essa influência ela é muito marcante, né, na vida americana. Então o trabalho ele passa a ser a nova, a grande ética, o grande motor ético do puritano que vem já influenciado, embebido dessa doutrina, né? O trabalho. Por que eu digo, agora vamos pegar em relação à questão do Brasil. Você tem o bandeirante no Brasil, o bandeirante que ele é uma formação, ele é um híbrido de português com índio. Os portugueses, quando chegavam aqui, eles chegavam só, eles não vieram em família. Eles eram aventureiros. O imaginário que o português se servia, que influenciava o português, era do heroísmo, era da conquista, era aqueles romances de cavalaria medievais, aquelas epopeias de aventuras do homem que sai em aventura e volta conquista um lugar e volta com as riquezas, volta rico. Isso é muito diferente do americano que veio em família, veio fugido, né? O imaginário do americano é outro. Quando ele vem fugido, ele já tem uma ideia teológica de que uma influência muito grande do Velho Testamento, em que eles estão fugindo. O rei Jorge III é o faraó, o Atlântico é o Mar Vermelho, a Norte América é Canaã, né? E os índios são os cananeus que eles têm que derrotar, né? Então o imaginário do americano é outro, do puritano é outro, né? Ao contrário do português. E quando esse português chega aqui, ele encontra uma vida muito lânguida. Além da hostilidade da natureza, você tem uma vida muito lânguida em contato com as índias. O grande contato que o português teve não foi com o índio, foi com a Índia. E elas eram, elas eram fáceis, oferecidas, porque elas de fato viam o branco como seres superiores. Não é nenhum etnocentrismo isso. Elas desejavam ter filhos dele e da cria deles nascia o chamado o mameluco. O mameluco. Só que tinha um problema. O português não assumia esses filhos que eles faziam. E esses filhos, eles também não poderiam ser inseridos na tribo, já que o pai não é da tribo. Só pode ser da tribo quem tiver
um pai índio. Então, viravam, você tem uma quantidade enorme de órfãos, né, no Brasil, de mamelucos, que se tornarão os chamados bandeirantes. Os bandeirantes que são os grandes exploradores, né, desse território hostil que é o Brasil. Então, eles já eram influenciados por essa questão da riqueza fácil, da exploração, porque eles viviam de capturar outros índios para vender como mão de obra para os portugueses. Tá? E eles já tinham esse imaginário de não trabalhar pouco, de aventurar-se, né, de trabalhar pouco e conquistar a sua riqueza de uma forma fácil. Né? Desde aí, o trabalho, a questão do trabalho como valor, já passa a ser algo relativo, já passa a ser visto como uma coisa penosa. O trabalho ele passa a ser visto como uma coisa negativa aqui no Brasil desde o princípio. Né? E por mais que, o Viana Moro comenta que por mais que o português viesse com a maior vontade de trabalhar, chegava aqui, ele cedia a concupiscência das Índias, a languidez do clima, né? É tudo muito fácil. Porque era muito fácil os índios, eles eram, vários deles eram bem amistosos, era muito mais fácil botar eles para trabalhar para ti. Tô precisando comer, tem um cara aqui para... caça ali uma paca ali para mim, né, cara? Caça ali, tô precisando aqui de água, aí já tem uma índia com pote. Então, era mais fácil para o português ser servido. Ele perdia logo a vontade de trabalhar aqui. Certo? Então, essa questão do trabalho, aqui no Brasil, ela ainda vai se tornar mais negativa com a escravidão negra, com os escravos trazidos da África. Porque uma coisa interessante da escravidão é que onde ela prospera, não é só o Brasil, tem-se a tendência de ver com maus olhos o trabalho. Isso, peguemos uma civilização avançadíssima como da Grécia, ver um homem como Aristóteles dizendo que não tinha bons olhos para o trabalho de forma braçal. O grande privilégio, se fosse para trabalhar, era na política, né? Com as discussões, com as decisões para a polis inteira. Então, é uma tendência de sociedades escravistas, escravocratas, ver-se o trabalho de maneira negativa. E aqui no Brasil não foi diferente. Uma série de fatores degradaram a mentalidade do mameluco, do bandeirante. Tá? Vamos voltando aqui lá. Enquanto lá nos Estados Unidos você tem, né, uma visão positiva do trabalho, além disso, você tem também não posso dizer, a obrigação que o puritano tinha, o calvinista, ele tem a obrigação de ler a Bíblia, que a Bíblia é o fundamento para o protestante, como vocês sabem, né? Só que, apesar de fazer um adendo, eu acho muito estranho o calvinista ele dizer que ele só tem como autoridade a Bíblia, sendo que quem fundamentou tudo aquilo ali foi... A própria visão dele da Bíblia foi fundamentada por Calvino. Então, o certo era ele dizer, o fundamento de autoridade é o calvinismo, as institutas e a Bíblia. O certo é esse, mas não, ele diz que é só a Bíblia. Só um adendo. Pois bem, com essa obrigação de ler a Bíblia, que Calvino prescrevia, o americano, o puritano, ele era obrigado a ler. Então, uma característica forte foi que eles tinham que se alfabetizar. A alfabetização, ela era obrigatória. Já é um aspecto. Só que não esperemos dessa alfabetização grandes idealismos de intelecto. A alfabetização com o objetivo de ler a Bíblia. Quando você não está trabalhando,
para ler a Bíblia, as passagens lá de Coríntios, né, de edificação. Nada de tantos engrandecimentos intelectuais. Se tem uma coisa que o americano ele não gosta é de ser visto como intelectual. Eles têm, de fato, uma aversão a intelectualismo. Mas, mesmo assim, eles produziram coisa boa. Você tem os gênios literários de lá, como Herman Melville, Henry James e aquele Nathaniel Hawthorne. São os caras que produziram literatura de primeira grandeza. Só que eles não encontraram o chão lá nos Estados Unidos, não foram bem reconhecidos lá. Tiveram que viajar para a Europa, que na Europa é que se dá valor a essas coisas. Então, tem esse detalhe. Não se espere grandes conquistas, realizações intelectuais da alfabetização nos moldes calvinistas, protestantes. Né? Enquanto aqui, uma coisa muito interessante do brasileiro, do mameluco, ou do mulato brasileiro, é que aqui teve-se a cultura de se cultuar as letras, de aperfeiçoar-se nas letras. Tanto que o que temos de intelectualidade, o que temos de cultura é feito por homens, por mulatos e negros. Cruz e Souza, né? Machado de Assis, Lima Barreto, o Joaquim Nabuco, né? Branco de aparência, né? Mas é miscigenado. Então, o mulato brasileiro, ele encontrou um aperfeiçoamento nas letras. Só que também não temos que ver nisso aí grandes realizações intelectuais, porque a valorização das letras aqui pelo mulato, ela é só pura ostentação. Não se tem aquela gana de você buscar a verdade com sinceridade, buscar uma vida intelectual disciplinada em torno de verdades transcendentais, né? De grandes sistemas filosóficos. A coisa aqui foi sempre feita para ostentação, é puramente exterior, para se destacar nos saraus, para se destacar na sociedade, para se destacar nas festas, no parlamento. É puro floreio, né? Então você tem uma cultura aqui de bacharelismo. Ou seja, um lugar que, tanto que, né, a formação em bacharel de direito é as pencas. Né? Bacharel, advogado. E até mesmo as próprias obras importantes que nós temos foram feitas por advogados e médicos. Então, se tem uma cultura o bacharelismo aqui, ele é muito forte, e é preciso dizer isso é influência judaica também. Porque o judeu, principalmente o judeu português, o Gilberto Freire conta, já ele influenciou o português nesse sentido, porque em Portugal, o português ele também tem essa cultura bacharelesca, mas ele já pegou do judeu, ao qual já tem uma convivência muito teve uma convivência secular, certo? E vindo aqui no Brasil, isso também se expandiu, certo? Mas você fala que eu só dentro sobre isso aí, eu acho que também a cultura bacharelista da Península Ibérica tem a ver também com a Igreja Católica também. Porque, por exemplo, o calvinismo não tem bula, encíclica, texto para casar não sei quem, para excomungar não sei quem. Então, na minha opinião, também a cultura bacharelista no Brasil, na Península Ibérica, tem a ver também na França, tem uma cultura bacharelista. Não necessariamente tem só se formar, mas eu digo assim, uma coisa cartorial, explicadinho. Por exemplo, pega a Constituição Francesa, ela é cheia de documental. A Constituição Americana é simples. Você está falando de uma influência documental? Também, tanto documental quanto dessa questão também de ser entendido como alguém entendido como inteligente se tiver um título, alguma coisa assim do tipo, né? Aí entra a questão de advogado. Mas eu também reforço esse lado também eclesial. Né? O calvinismo não tem bula, condenação, texto, documento, admoestação, exortação. Você não percebe um documento gigantesco para se casar com outra pessoa, paróquia fulano de tal, para casar com a mulher de São Paulo, quase pastor morrer, tem que casar. O protestantismo não chega. Entenderam, Fábio? Não, sim, claro. O protestantismo no dia de hoje não chega a cristalizar-se que é uma doutrina social. Também tem isso, né? Cheio de documento, enfim. É só um comentário. Só que, assim, eu entendi, compreendo, mas só que o bacharelismo, do ponto
usado como ostentação do anel, de usar o anel para se destacar naquele anel de formatura, aquela beca, sim, aquela coisa muito apresentável. Ela é tipicamente judaica, porque a cultura judaica é como eles utilizam a Torá, né? Eles inclusive têm uns tribunais próprios para se julgar entre si. É uma religião de Sim, exatamente. Eles têm, então é uma religião que se baseia na lei. Na lei, é uma religião de lei. Ou seja, então é muito propícia a advocacia, advocacismos, né? O judaísmo. Mas o adendo está certo, está correto. Pois é, então eu destaquei aqui o anti-intelectualismo americano e o beletrismo bacharelismo brasileiro. E esse bacharelismo, no Brasil, ele foi usado pelo mestiço como forma de escapar do trabalho. Já que o trabalho sempre é visto, não é, com maus olhos, ele era a maneira que ele tinha tanto de ascender socialmente mais rápido, com aquele imaginário de riqueza fácil, né, quanto escapar de uma coisa degradante que ele via como coisa de escravo do trabalho. O miscigenado, como ele está ali a vida do miscigenado do Brasil é uma tensão. Ele fica no polo da África, né, dos escravos negros, com o branco, né, que tem todos os privilégios do mundo. E aí, claro que ele vai querer ascender, só que ele fica ali no meio, ele fica numa vida ali tensional, uma coisa puxando e a outra. E isso causa desequilíbrios emocionais, desequilíbrios psicológicos. Causa neuroses. Quando você leva uma vida assim, tensional dessa forma. O que se caracteriza, por exemplo, no mestiço brasileiro é, vamos dizer aqui, além o indiferentismo, né? E o ufanismo, o ufanismo, que é um orgulho exagerado, ele vai sempre tentar compensar esse senso de inferioridade, esse complexo de inferioridade, exagerando alguma coisa. Por exemplo, vai ser o ufanismo, a pedância muito forte, né? Que são desajustes emocionais que tornam o mestiço brasileiro um imaturo, um infantil, um inseguro. Sempre que ele vai tentar sempre buscar se sair bem de uma sociedade que só propicia meios, não cria os símbolos que são engrandecedores. Não criam símbolos propícios para o aperfeiçoamento moral. E sempre com aquele moralismo de apontar dedo, né? Então, você tem um caráter muito pouco propício para o desenvolvimento capitalista. A nossa formação espiritual e moral, ela foi hostil a uma revolução industrial, a qualquer avanço do capitalismo, né? Se tem uma coisa que não casa, é o espírito do brasileiro com as necessidades mercantis de um capitalismo global. Se a gente fizer uma hipótese de que digamos que a revolução industrial chegasse no Brasil ali no começo do século, logo após a abolição da escravidão, no fim do século XIX, a coisa não ia deslanchar, não ia pegar, porque éramos formados por indivíduos que não estavam no espírito da época, a espírito do capitalismo, né? Você tem um indivíduo que com um psicológico voltado só para fazer compensações do seu complexo de inferioridade. E aí a busca. E isso se reflete até hoje. Essa busca de riqueza que o português passou para o bandeirante, ela fixou. Tanto que você vê na nossa cultura as lotéricas lotadas, o jogo do bicho,
os jogos, né, de azar, que tá tão proibido, mas se faltar, pode dizer que vai ser febre. Vai ser febre porque está no imaginário do brasileiro conquistar o seu quinhão, conquistar o seu Eldorado, tal qual os exploradores portugueses ibéricos, eles tinham também esse imaginário. Então, a importância de se discutir o nosso passado é perceber que existem símbolos e imagens fixadas na nossa cultura que elas não são, que perduram um tempo e elas não são fáceis de superar. E pode botar liberalismo, pode botar neoliberalismo, laissez-faire, escambau, a coisa não vai funcionar exatamente como funcionou em outros países, como a Norte América e a Inglaterra. É importante você discutir os símbolos aos quais te travam. Porque nem tudo... quando a gente bota essa discussão cultural, ela está muito ofuscada pela essa ideia do relativismo, de que as culturas elas se nivelam, né? De que elas são iguais e elas não podem ser criticadas por isso. Só que as culturas como produtos do espírito humano, elas também formam erros. Elas também formam enganos, elas também não nos amadurecem. E essa imagem do bandeirante que persiste no espírito brasileiro, ela é uma falha nossa. O Viana Moga ele diz muito bem, é preciso preservar o passado, mas é preciso também superar o falso passado. Aquele que não vai levar, não vai nos levar para lugar nenhum. Aí é preciso você fazer uma investigação desses símbolos que te travam, porque eles são muito mais fortes que as ideologias, certo? Eu vou agora passar para o caractere do puritano, né, que chega nos Estados Unidos, o colono. Ele, além dos aspectos religiosos, o aspecto religioso, a marca religiosa, ela não é suficiente também para explicar porque você pode cair também no determinismo. E o determinismo, diga-se de passagem, só um adendo, diga-se de passagem, ele tem influência também no calvinismo. Ele também bebe a sua formação no calvinismo. Que determinismo que eu falo? Essas teorias científicas do darwinismo, as teorias sociais do marxismo, a psicanálise, o positivismo, os ismos da vida, etc., etc., que tendem a considerar o homem de um prisma só e não livre, sempre dependendo de uma gama de fatores ali que o governam, acima do seu livre-arbítrio. Porque o Calvino, ele, na sua doutrina da predestinação dos eleitos, uma coisa que ele suprime é o livre-arbítrio. O homem não é livre, ele é escravo do pecado original. Né? E só Deus para tirar ele dessa miséria. É uma visão, por exemplo, o catolicismo, ele não tem essa visão pessimista. Você é redimido do pecado original através do batismo, mas você é livre, certo? Ele não retira essa questão da liberdade, é sempre trabalhado. E o Calvino, ele retira a liberdade, o homem não é mais livre. Então, você pega esse aspecto da abolição do livre-arbítrio, claro que tudo vai te influenciar, qualquer coisa vai te influenciar menos o teu arbítrio. E aí você forma várias teorias deterministas. Aí, se a comprovação disso, quer duvidar disso? Todas elas foram feitas em países protestantes. Marxismo, darwinismo, positivismo. Se bem que... Positivismo é exceção do francês. Se pelos frutos vos conhecereis, a doutrina da predestinação de Calvino, ela tem um efeito social muito específico. Não, com certeza. Ela tem um efeito social específico que a caracteriza. Né? Só frisando, Tanto eu que... acho que Calvino ele era raso também. Correto.
Por exemplo, um efeito social. Já que, como é que você fazia, se Deus já fez o seu, já, né, fez a sua gama de eleitos, como é que a gente faz para identificar isso? Né? Ele diz que, olha, a identificação de um eleito é o sucesso no trabalho e as suas riquezas. Né? A sua sobriedade também, porque a riqueza dentro do calvinismo, ela não pode ser ostentatória, diga-se de passagem. É só aquela riqueza para a glória de Deus, mas não é para tu te acabar em festas, em bebedeiras, não. É uma coisa bem sóbria mesmo. Ao contrário do judeu, que o judeu jamais... Quando eu falo do judeu, é porque Calvino, toda essa questão econômica, Calvino ele pegou do Velho Testamento, ele tem influência judaica disso. Tá? Então os dois são muito parecidos em relação ao dinheiro. Tá? Tanto com a falta de preconceito com juros, com lucro, tá? Assim. Então o judeu ele já tem uma tendência, né, a ser mais aparecido, né, com relação ao dinheiro, a ser perdulário e tal. Para você perceber que alguém é um eleito de Deus, é só ver pelos frutos do trabalho, da sobriedade. Tá? Tanto que aqueles que são pobres, que são esmoléus, eles que são condenados. Dá para identificar socialmente. Olha só como ele criou uma situação que, quando o puritano chega nos Estados Unidos e olha e vê, né, os índios pagãos com seus ritos, tanto quanto exóticos, por dizer assim, não vai ter dúvida de que aquele povo é condenado, um povo predestinado a ser condenado. Não vai ter dúvida disso. E vai haver também uma competição enorme. Ninguém quer ser condenado nessa história. Ninguém quer ser pobretão, que ser pobre, ser esmoléu, é mostrar que é o que não é o eleito. Então, como ninguém quer isso, vai todo mundo se esforçar o bastante para ser rico. Você vai ser obrigado a ser rico trabalhando. Não quero ser, eu quero mostrar que eu sou um eleito. Então, a consequência ética do calvinismo é essa, que ela é algo discriminatório mesmo, se a gente for parar para ver o efeito. Tanto que a política, o puritano, ele não tem nenhuma, como é que posso dizer, não tem nenhum romantismo com o indígena de lá. Aqui a gente fez, né, criou uma literatura indigenista, né, uma valorização, o jesuitismo, os jesuítas abraçaram os índios, fizeram as reduções, tentaram educá-los, foram perseguidos porque os senhores eles faziam questão, né, desse trabalho indígena. Mas o puritano ele não tem amor nenhum pelo indígena. Até porque o indígena americano ele é bem mais agressivo do que o brasileiro. Bem mais. Se você pega os filmes, né, assiste uns filmes assim do meio oeste e vê certos... Se você cair na mão de índio lá, né, tem um castigo lá que eu vi que eles pegavam, tiravam a pálpebra do indivíduo, enterrava deixava só a cabeça na terra, né, para fora, enterrava o corpo inteiro, com a vista para o sol, ficar a tarde todinha. É sério, cara. Mas a gente pode dar crédito nesses filmes ou é exagero? Faz tempo, teve fundo de verdade, né? Você pega os índios aqui do Alto e observa, queria saber, imagina isso. É a verossimilhança que eu estou preocupado. Mas não é exagero não, porque de fato... Deixa eu ver onde é que... Pois bem, então essa hostilidade que o indígena tem com o puritano e o puritano idem, né, ela é uma marca muito grande no americano, porque inspirado pela predestinação, você já tem ali uma visão discriminatória que, claro, isso vai se influenciar nas próprias leis e nos próprios nas instituições em geral. Você já tem ali uma semente disso, né? Muito forte na discriminação, na segregação, na sociedade segregada que os Estados Unidos ele foi por muito tempo. Ao contrário daqui no Brasil, que as políticas de miscigenação
elas foram inclusive incentivadas pela coroa. Os jesuítas, eles vinham para cá tentar botar freio no sexo desenfreado, na concupiscência desenfreada, fazia reclamação para a coroa dava poucos ouvidos, porque a coroa estava interessada em que a população daqui se expandisse isso. E deu certo, porque para desbravar, né, esse matagal, essa natureza hostil que nós temos, o bandeirante, ele foi o elemento fulcral para esse objetivo. A coroa, de certa forma, tinha a sua razão, né? O amplo território que a gente tem é graças aos incansáveis bandeirantes que nada temiam, homens destemidos. Mas, por bem, voltando aqui para o americano, né? Mais basicamente o puritano, que ele também pode ser chamado de pioneiro, colonizador, ele tem, como eu já disse, ele veio com um imaginário muito próprio, de perseguição, e com uma ruptura violenta do passado. Essa ruptura, tem que se gravar bem isso, a ruptura violenta do passado, ela é muito característica do americano, no sentido de que ele vai prezar muito pelas novidades. Vai ter um apego muito grande pela novidade, é um povo basicamente que não dá muito valor para tradições. Não é um povo que sente nostalgias, não é um povo que deságua em saudades, em lirismos, como é o brasileiro, que já tem uma influência ibérica, né, da coisa. Então, outra questão característica do pioneiro. Pois bem, no calvinismo, o calvinismo ele aboliu a confissão religiosa. Enquanto no catolicismo você tem aquela confissão que ela faz parte de um sacramento penitencial, você é obrigado a ir, o católico que se preze é obrigado a fazer, já não tem mais essa obrigação no calvinismo. E qual é a consequência disso? Enquanto o mestiço ele tem uma vida de tensional, ele é um desajustado, ele é um neurótico, com vários desequilíbrios emocionais, mas a confissão ajuda a amortizar isso. É uma metodologia que, de alguma forma, equilibra esses sintomas. Tá? E a falta de confissão, ela é agravante. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Gilberto Freire, ele diz que o número de mulheres que adoecem pela aquela famosa a histeria, os casos de histeria nos Estados Unidos eram muito maiores. Aqui no Brasil foi nulo nos tempos patriarcais. Não que a vida das mulheres era uma sociedade patriarcal e era de opressão mesmo dos dois lados, mas só que a mulher brasileira ela não sucumbiu à loucura porque ela tinha os poros da confissão religiosa. Isso aí, Gilberto Freire, ele fala, e também quem o confirma é o Carl Jung, famoso psicanalista. Ele diz que o católico, por causa disso, ele tem uma tendência muito menor que o protestante a se suicidar. Os protestantes, eles têm. Isso na Alemanha que ele fala. Isso na Alemanha. Ele fala até no coração do Carl Jung, que ele é satanista, de fato. Ele é de fato satanista, Carl Jung. Ele dizia que até que a confissão era melhor que a própria psicanálise. Sim. Pois bem, isso é um aspecto da psicologia do americano. Aí eu já falei da questão do trabalho, né, como valor último, só que esse trabalho, ele tem uma especificidade. Ele é um trabalho que o dignifica, mas ele não pode ser subserviente. O pioneiro, aquele trabalho que é de mais serviçal, trabalho, por exemplo, de ser empregada doméstica, ser babá, ou ser um garçom, trabalho que serve, ele não vê com bons olhos. Por incrível que pareça, o pioneiro, que ele é um calvinista que aboliu o livre-arbítrio, ele dá muito valor para a liberdade. O trabalho que o dignifica é um trabalho que o torne livre, que é o trabalho pastoril, agrícola e artesanal. Então, é específico também essa visão do trabalho dentro do contexto calvinista, através do puritano, né? Só que os símbolos eles também sofrem
uma mutação na história. Eles não são compartimentos estanques, né? Eles também sofrem as suas influências. E o pioneiro, o simbolismo do pioneiro, ele vai sofrendo uma influência de uma coisa chamada Yankee, do novo indivíduo que aparece nos Estados Unidos, que é o Yankee. Porque o pioneiro calvinista, ele, com o tempo, ele já passa a arrefecer do próprio calvinismo. Ele já começa a abusar essa questão da predestinação. Ele já começa a dar muito mais valor para a liberdade, para a independência. Ele trabalha, tem uns frutos daquele, ele vai percebendo que aquilo é um valor, né? E ele tem uma tendência a arrefecer, a abandonar o calvinismo, como é uma doutrina hoje morta no mundo. Você tem só o quê? Hoje no Brasil, pelo menos no Brasil, tem só os falar do calvinista Augusto Nicodemos, um que se destaca, né? E o Calvinismo da Zoeira, que é uma página no Facebook que eu inclusive recomendo. Eles são engraçados de fato. Por mais que eu deteste eles, mas eles conseguem ser engraçados. Eu sigo mesmo assim para rir. Mas o calvinismo, ele morreu, mas ele deixa essa tônica da ética do trabalho e da riqueza ainda como símbolo pioneiro na mentalidade do imaginário do americano. Isso fica, certo? Pois bem, com o surgimento do Yankee, que é um cidadão específico ali da Nova Inglaterra, a Nova Inglaterra que, né, é uma cidade que vai se destacar pelo seu comércio, pela estalagem, pela pesca, pela indústria. Costa Leste. A costa leste inteira. Ele já vai ter um aspecto característico, que é o Yankee. Yankee vem de... Fui dar uma pesquisada, corrija-me se esteja certo, foi na Wikipédia. Foi na Wikipédia. Mas é porque dizia-se que na Nova Inglaterra tinha muito Ian. Jean, que seria João, né? João. E eles costumavam se chamar de Joãozinho, Yankee. Aí Ian era Yankee. Então, por isso pegou o nome Yankee. Agora, só uma vez a respeito do Yankee, esse foi o livro, caso que indicou, eu tive a sorte de ler o livro na primeira edição. Você vai ler o livro já no tela, o livro original. Fica assim, o livro eu vi uma página amarela mesmo, cheio de teia de aranha. Assim, o Yankee... Tá pior agora, né? Que riscou todo assim, então, o Yankee, uma coisa engraçada é que talvez eu não vou me esquecer depois, o Yankee é aquele sujeito da costa leste que já começa a fazer dinheiro com qualquer coisa. Né? Ele comenta mais ou menos isso. E aí ele fala que o Yankee absorve tudo, porque, por exemplo, o calvinista lá, original, ele tinha certo preconceito com ciências humanas. Eu não sei se foi nessa parte que ele fala isso. Ele tem um certo preconceito com ciências humanas, prefere a técnica. Fizeram de Sim. Não, eu sou de direito, sou de geografia. Fizeram de direito. Aí o que acontece? Exato. Aí o que aconteceu foi o seguinte: o Yankee absorve tudo e que tudo faz dinheiro. Aí que nasce os grandes teatros, a Broadway, ele faz os comentários. Aí só para terminar esse adendo, interessante que ele coloca do outro lado do Yankee o aristocrata do sul. O farmer. O aristocrata do sul, que ele já vai ter, ele não vai ser o pioneiro, né, que ele vai ter um certo, vai ser mais refinado, mas também não vai ser o Yankee, porque o Yankee é meio que nômade, enquanto o aristocrata do sul é sedentário. Essa parte é muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu vi desse livro. Exatamente. E são os dois, o Yankee com o aristocrata sulista, o farmer, que é escravocrata, e vão travar a famosa Guerra de Secessão. E ele faz um paralelo do aristocrata do sul, o farmer, com o senhor de engenho do Nordeste. Ele exatamente, faz um sim. lembra, né? Sim, é bem parecido mesmo. Bem parecido. Tanto que uma coisa muito... O farmer, o sulista, ele tem muito mais vínculo com a Europa. Sim, justamente por esse apego aristocrata das formas, né? Ele tem mais isso. Ele é mais refinado também. Bem mais refinado. Isso até hoje lá entre eles, se você vê os programas de televisão, quando eles estão discutindo, ela é do sul, deve ser, com aquela história de que é uma metida, é uma snob. E agora, eles têm essa coisa mesmo. Existe essa briguinha sul-norte até hoje, né? Então, como Paulo destacou, o Yankee ele seria mais cosmopolita, absorve tudo. O Yankee
que é o industrial, o comerciante, American Way of Life. exatamente, ele entra em conflito com o farmer, com o sulista, justamente para abolindo a escravidão, ele aproveitar o trabalho que é assalariado do pioneiro. Existe o pioneiro, né, o colonizador inicial, depois surge o Yankee, no leste, e existe também o farmer, que é escravocrata, o dono dos escravos, o dono das fazendas, né, do sul. Então, o pioneiro, ele olha aquela briga, porque o Yankee, ele é rico, o sulista, o farmer, ele também é rico. Então, é a briga de dois cachorros grandes. E o pioneiro, que como vocês viram, o Calvino, o calvinista, ele é mais frugal, né? Ele tende a ser mais independente, fica só olhando aquela briga de facão, né? E procura se manter o mais distante possível, que quer manter a independência dele. Aí ele vai pro meio oeste, não. Exatamente. Exatamente. Quando começa essa briga norte e sul, o pioneiro, para se afastar disso, porque o Yankee, ele quer o trabalho assalariado do pioneiro. Porque o pioneiro, ele é desenvolto, ele tem as técnicas agrícolas e artesanais, né? E o pioneiro, ele já está também ramificado entre quáqueres, luteranos, metodistas, e assim sucessivamente. Também tem, né? E esse pessoal, o Yankee, ele quer servir como assalariado. É uma ótima, mão de obra altamente valorizada. Mas o pioneiro, ele parte aí para a exploração do meio oeste, justamente para escapar desse conflito. E aí que começa a expansão dos Estados Unidos, né, no século XIX, exatamente, e no século XIX os Estados Unidos já está muito avançado. Tanto que o pioneiro não sentiu essa enorme dificuldade que o bandeirante teve. É diferente. Pois bem, com a briga norte e sul, um escravocrata e o outro mais industrial, privilegiando o trabalho assalariado, finalmente acontece a maior guerra fratricida, né, dos Estados Unidos, que é a Guerra de Secessão. 600 mil mortos? Parece que 1 milhão. Ele falou 1 milhão aqui. 1 milhão de mortos. E uma coisa muito interessante do Sul é que no Sul aparecem homens de fato democratas, como um cara como Thomas Jefferson. É o pessoal do Sul que é escravocrata, que não quer, né? Eles que querem mais democracia, eles que desejam um país descentralizado, né? Eles falam de liberdade de propriedade, certo? Enquanto o Yankee não. O Yankee, ele é centralizador, que é um universalista, governo forte, né, intervencionista, e o qual vai servir para manter os seus privilégios comerciais, certo? É interessante esse contraste, né, da coisa. O Yankee, na verdade, ele é que é mais escravista. Porque na mentalidade do sulista, a condição, assim, a gente imagina que a palavra escravo, né, tem aquela conotação em si mesma negativa, mas em certas sociedades escravistas, a vida do escravo é muito melhor do que ele, em certos lugares em que ele pode ser um assalariado. Isso aí, até aqui no Brasil, também escravos de engenhos ricos passavam muito melhor que um trabalhador livre, assalariado, né? Um carpinteiro, né? Um mestre de... Essa lenda que teve um escravocrata brasileiro, eu não estou lembrando do início agora, que ele foi para a Europa no auge do início da Revolução Industrial, e que ele teria chegado na Europa se espantado, em Londres, etc., Paris, ele tinha que fazer o seguinte: meu escravo é melhor do que esse pessoal aqui. Exatamente. Porque o assalariado lá trabalhava com os fatos 16 horas por dia, 18 horas por dia, morava numa choupana desgraçada, e o escravo dele lá, o escravo da comia alguma coisa. O escravo, por exemplo, se você pegar um escravo doméstico que cuide da prole do senhor de gente, passa muito bem, porque ele já tem uma intimidade, já tem uma familiaridade. E se a gente pegar os escravos aqui no Brasil,
Isso, mas também tem que ter uma diferença. É o engenho rico. O engenho rico, o escravo ele passa bem. Principalmente o escravo doméstico. Se ele criar essa intimidade, ele ainda ganha um nome. Porque, por exemplo, a escravidão na Índia, lá na Índia, o escravo não tinha nem nome. O hindu, que o inglês pegava para ser serviçal, nem nome botava. Tanto que eles conseguem identificar um escravo, quando é escravo de português para o de inglês lá na Índia, pelo nome. O escravo do português ele tem nome, eles tratam como gente. Né? O inglês não. Certo? Tem essas nuances, assim. Eu estou falando que isso no engenho rico, por exemplo. Mas se pegasse um engenho de um cara que ele pegou ali um empréstimo, pegou um crédito da mão de um judeu e quer botar ali o seu engenho de açúcar, ele está pensando só em enriquecer o mais rápido possível. Né? Ele ainda está querendo formar riqueza. Aí a vida do escravo não vai ser fácil. Vai ser tratado mesmo como um animal de carga. Porque o cara está pensando no lucro dele. Entendeu? Está querendo a riqueza fácil. Quando a riqueza já está estável, aí vive melhor. Pois bem, voltando para cá. Então a vitória do Yankee. O pioneiro, ele finalmente resolve se juntar com o Yankee. E aí vence a guerra. E aí há então uma revolução ideológica nos Estados Unidos, porque enquanto a visão do trabalho que o calvinista pioneiro ele tinha era mais específica, o Yankee ele revoluciona isso, ele vai dizer, não, todo trabalho é digno. Todo e qualquer tipo de trabalho é digno, desde a empregada doméstica, desde o garçom, até o industrial. Eles não vão, inclusive, até o próprio trabalho intelectual, ele vai ser nivelado. Eles vão tratar com o máximo de igualdade tudo. Ele cita até uma história interessante que é de uma comunidade portuguesa nos Estados Unidos, em que eles iam receber um escritor deles famoso, né, um escritor português que já estava com grande repercussão, mas aí também tinha um filho de uma que tinha ganhado um campeonato de boxe lá na Califórnia. E aí eles ficariam, e aí como a gente vai resolver isso? Assim, se fosse aqui no Brasil, a gente ia ficar meio que constrangido de botar os dois no mesmo espaço, com o mesmo mérito. Mas eles não têm problema nenhum de fazer isso. Recepcionar os dois como iguais. Porque o Yankee, ele rompeu com essas barreiras do preconceito do trabalho. Todo trabalho é digno. Ou seja, e aqui no Brasil, né, a ideia de trabalho, ela tem esses reveses, né? Ou seja, certo? Então, você tem a vitória do Yankee, e o Yankee, ele ainda tem uma coisa interessante, ele é triunfalista. Ele não se contém apenas em ficar ali numa política isolacionista contemplando as suas riquezas. Ele tem que exportar essa ideia, essa ideologia, para o mundo inteiro. É aí que começa, aí que dá-se o imperialismo americano. O imperialismo americano, ele é uma coisa tipicamente Yankee, certo? Não é do farmer, não é do pioneiro. É ele que fez essa revolução. De que, inclusive, por exemplo, você pega o americano, ele tem problema com livro, com intelectualidade, com literatura, não gosta. Não, mas a literatura pode ser vendável. Você pode se tornar alguém que venda muito, né? Ter êxito. E aí aparece o quê? Os famosos best-sellers. Não tem problema. Sabe? Uma pergunta, o senhor agora tocou no ponto do imperialismo, até ontem mesmo eu estava conversando com ele lá em casa, a gente foi lá para tomar um café, né? Só que só rolou água, né? Mas eu estou no café. Aí o que acontece? Eu falei para ele que eu achava meio... aquela campanha de difamação da América, né? Em alguns livros a gente percebe isso. E eles costumam dizer que a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, lá foi uma motivação do americano imperialista opressor que queria ali dominar, expandir, dominar o mundo todo. Eu falei para ele que eu discordava um pouco dessa visão. Então significa que esse imperialismo ele de fato existiu, o americano ele provocou a Primeira Guerra mesmo, assim, porque ele queria impor sua forma de capitalismo para o mundo todo? Ou será que isso é só mais uma campanha de difamação?
Não, isso aí, como eu estou te mostrando, isso, a questão do imperialismo americano já começa com o Yankee, e o Yankee, ele é antes da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, o imperialismo americano, já se dá nos primórdios daquela nação. Não, ele perguntou se o imperialismo americano teve alguma consequência na Primeira Guerra. Mas sem, Não, sem sombra de dúvida. Isso é onde ele falou, é o começo. Comecei a perceber essa cultura sendo formada a partir daí. Os Estados Unidos ele já tem uma política, por exemplo, de tomar territórios, de guerrear com o México, já tinha guerreado com Cuba, com o México, já tinha ampliado seus territórios, com a Espanha. E se você ler, antes de chegar ao século XX, eu te faço a indicação no livro de um brasileiro, Eduardo Prado, chamado A Ilusão Americana, que ele vai mostrar como é que era a política internacional dos Estados Unidos no século XIX. Não era a base da rapinagem mesmo. Sabia que, por exemplo, o Japão, ele foi um país que passou muito tempo isolado, sem querer fazer comércio com ninguém, só com quem ele queria. Os Estados Unidos, eles acabaram com isso. Pessoal, só para finalizar aqui, já estendi muito, eu preciso tratar de um ponto que é muito importante na mentalidade do americano, que é justamente a crença na perfectibilidade humana. O pioneiro, eu já comentei que ele, por influência calvinista, ele tem uma tendência a uma visão pessimista da vida, né? Mas esse símbolo, ele, como eu disse, o calvinismo ele vai entrando em xeque e vai sendo substituído por uma maior vontade de liberdade, mas ele também sofre uma mutação com a influência russoniana de Rousseau, através de um cara chamado Thomas Jefferson, né, que bebeu muito em Rousseau, e ele acredita piamente na perfectibilidade do homem, no aperfeiçoamento moral do homem. Então, isso aí ele influenciou muito o americano. O americano ele tem o americano comum, ele é até meio ingênuo, né, de sempre ter essa visão positiva do ser humano, de que ele sempre pode ser aperfeiçoado, tanto que o que mais existe nos Estados Unidos vanguarda lá, é a literatura de autoajuda. Essa literatura de conselho, né, de aperfeiçoamento, de você lidar com as suas emoções e por aí tal. Isso aí o americano desenvolveu muito devido a esse imaginário que foi influenciado principalmente pelos seus chefes de Estado, como Thomas Jefferson. O americano ele tem essa crença na perfectibilidade, né, e por influência dos seus chefes de Estado, porque eles tiveram seus pais espirituais. Eles, por incrível que pareça, por mais que seja uma nação que valorize muito o capital e o êxito pessoal, né, de tudo, mas só que os presidentes dos Estados Unidos, os políticos americanos de sucesso, não são capitães da indústria, não são capitalistas. É uma coisa interessante lá. O que toca ao imaginário do americano são as chamadas mensagens morais. Quem são os presidentes que tiveram mensagens morais? Abraham Lincoln, Andrew Jackson, Thomas Jefferson, Woodrow Wilson. Esses que são os heróis dele. Aqui no Brasil a gente não tem modelo moral nenhum. Os nossos homens de Estado, eles não têm mensagens morais a passar, a não ser a própria maracutaia, a não ser o jeitinho brasileiro de ser, de resolver as coisas. Mas mesmo o Império teve o Dom Pedro II querendo prosperar o Brasil. Quando nós temos homens de moral elevada, aí existe toda uma campanha de difamação. O que nós temos para ensinar vem e os piores, os maus brasileiros acabam caricaturizando aquilo. Nós temos o Barão de Caxias, tem o José Bonifácio, temos o Dom Vidal, uma gama de homens nobres, né, com bom sentido, que tem mensagens para dar, modelo. Mas só que aqui, infelizmente, sofre reveses. E o que o brasileiro mais precisa
além de ideologias, além de mercado, ou imposto, ou redução de imposto, é mensagem moral, é líderes espirituais, e ele é bem específico no sentido mosaico mesmo. Nós estamos precisando de um Moisés. Não precisamos de alguém que nos fale e nos ergue. A nossa crise ela é espiritual antes de tudo. Né? E isso nós temos. Os americanos ainda têm modelos a se pegar. Né? No Brasil, não. Fica sempre nessa... E não é difícil de entender, por exemplo, um fenômeno como Bolsonaro, quando vem com aquele discurso moral, de que ele é o honesto, no mar de corrupção, né, que finalmente está desenfreado. Né? O fenômeno Bolsonaro ele é perfeitamente explicável se a gente pegar de ponto de vista o simbolismo bandeirante, já que o bandeirante é aquele que ele não tem pai, ele é carente de pai, ele sempre vai estar buscando um pai. Essa história do pai dos pobres no Brasil, de Vargas a Lula, ela tem uma explicação sociológica desse imaginário bandeirante, que é órfão de pai. Né? Sempre vai precisar isso. É até ofensivo se tu colocar o Lula e Vargas no mesmo grupo, né? Só quero pegar o sentido da coisa, né? Apesar... Mas Vargas também era um safado, né, cara? Pois é. Então nós temos esse problema, né? Então, o nosso problema é espiritual. Não vejamos isso com Só que é preciso, então, a gente tem esse problema. Mas é preciso, então, resgatar os homens que, de fato, têm modelos morais a ensinar o brasileiro. Não é para arrefecer. E aí ele vai e busca quem? Por incrível que pareça, ele diz que os americanos têm Lincoln para influenciar os americanos, mas aqui nós temos também os bons modelos, que é, por exemplo, ele vai resgatar o Aleijadinho. O Aleijadinho ele é um herói moral para o Viana Mogg, porque ele é um mestiço, ele tem toda a característica de bandeirante, de mestiço, ele tem aquelas tensões, ele tem aquele indiferentismo, ele tem aquelas neuroses, e ele vive também naufraga na concupiscência até os 45 anos, gasta o dinheiro, é perdulário, né, com festas, tal, até que finalmente ele é pego pela doença, né, um chamado mal de Lázaro, que enrijece os membros, né, e vai ficando cada vez mais enrijecido, até a feição, a face dele vai mudando e vai pegando um aspecto, ficando com um aspecto leonino. Mas o Aleijadinho, na sua grande diversidade, ele sofre um revés moral muito forte, em que ele passa a se torna finalmente um cara muito mais trabalhador. Ele abandona todo aquele passado dele, rompe com todo aquele passado tensional e se torna ao contrário. Em vez de ser individualista, ele agora ajuda, todo o que ele ganha é para ajudar os pobres. Em vez de ser um acomodado, em vez de ter mais vistas ao trabalho, não, ele trabalha ainda mais. Toda aquela forma de trabalho dele, aquela concentração que ele fez, né, de fazer aquelas obras lá em Minas Gerais, era uma maneira também que ele tinha de escapar da própria doença. Em vez de ser um cara muito apresentado como um mulato, que vive de ostentação, ele preza pelo recolhimento. Ele só anda com seu chapéu, né, de abas largas, sua casaca, e não quer ser visto. Em vez de ser um cara individualista, ele já passa a trabalhar com a cooperação no trabalho. Muitas das obras de Aleijadinho, ele botou muita gente para trabalhar também com ele e orientando. Tá? Ele não queria só os louros para ele. Ele é o cara, e perante a irreligiosidade do brasileiro, ele de fato, se torna um católico sincero, é um santo, de fato, vive na missa ali todo domingo e tal. Porque uma coisa que ele destaca aqui no Brasil, apesar de ser um país de maioria católica, que se caracteriza pelo catolicismo, mas ele diz que o brasileiro nunca foi um católico assim autêntico, um católico exemplar.
porque sempre sucumbimos às paixões aqui dos trópicos. Tanto que tem aquela musiquinha lá aquele dito, né, que até o Chico Buarque musicou, que não existe pecado embaixo da linha da Equador. Né? Tudo aqui era permitido. Aí vem Caetano Veloso, né? Mais viadagem ainda. Para animar mais o circo ainda, né? A gente está precisando aqui, por exemplo, de imagem de homem mais sóbrio, né? E Caetano Veloso vem e bagunça o caldo, né? Pois bem, nós temos os nossos símbolos aí que precisamos resgatar, e é isso que importa, né? Porque para o Brasil está faltando ainda dar essa mensagem. Nós não temos ainda, nós ainda não fizemos o trabalho de dar uma mensagem ao mundo como os Estados Unidos deram. Por mais que seja uma mensagem que os americanos tenham dado enviesada, mas o brasileiro tem todo o potencial, mas só que ele mesmo oprime o que ele tem de melhor. Né? E é preciso resgatar os nossos símbolos. Teria muito mais coisa a falar, né? Mas vou ficar por aqui para não ficar mais cansativo de já estar. Obrigado.